Tem Voz, sua TV online. E hoje o Tem Voz vai falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Durante esse mês, há trabalhos de conscientização em todo o país para falar um pouquinho sobre o suicídio durante este mês, que é o Setembro Amarelo. E hoje o Tem Voz aborda esse tema com a Adriana Meneghini, que está aqui hoje, a gente está aqui no consultório dela. Ela que é psicóloga formada há 20 anos pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em clínica psicanalística, atende vários casos de adolescentes e adultos em consultório particular aqui na cidade de São Joaquim. A gente está aqui no consultório para abordar um pouquinho mais sobre esse tema do Setembro Amarelo. Para a gente começar a nossa entrevista, Adriana, estamos no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, uma data muito importante sobre a prevenção do suicídio. Durante todo o mês é debatido sobre esse tema. Qual que é a importância dessa data? O que é o Setembro Amarelo? Por que ele foi criado? O Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, no caso, foi criado esse mês para debater um pouco mais sobre esse tema. Isso, porque é um assunto tabu. As pessoas têm muito medo de falarem sobre o suicídio e isso agravar a situação. Mas isso não é verdade. Quando nós falamos sobre o tema com responsabilidade, isso pode ajudar as pessoas. Aí, muitas pessoas podem perguntar o seguinte, o que é exatamente o suicídio? Ainda tem pessoas que têm um pouco de dúvida com relação a isso. O que é exatamente o suicídio? A palavra suicídio significa morte de si mesmo, matar a si mesmo. É um fenômeno complexo, porque ele tem vários fatores psicológicos, sociais, biológicos. É importante pensarmos que o suicídio depende de quem o pratica. O que é a morte para aquela pessoa? Não é possível generalizarmos, porque cada um busca algo quando busca a morte. No caso, quando o suicídio é quando chega a consumar essa situação, quando a pessoa realmente tira a própria vida, né? Existe o suicídio consciente, mas também existe o suicídio inconsciente. O que é isso? Aquela pessoa que tem uma doença crônica e não cuida, se arrisca em situações de perigo. Isso também são comportamentos suicidas. Que podem levar à morte e a pessoa muitas vezes não percebe essa situação, né? Isso. O que nós percebemos é que a pessoa que tenta o suicídio, ela está sofrendo muito. É uma angústia muito profunda. E no ato de desespero, ela busca a morte. É importante falarmos sobre isso. Por quê? Porque a pessoa pode identificar fatores de risco e se ela está sem esperança, se sentindo sem saída, é preciso que falemos para ela que é possível sim, é possível buscar ajuda. Aí a gente ouve muito dizer também sobre a depressão. Grande parte das pessoas que comete o suicídio, quando vai a fundo fazer uma pesquisa sobre o que pode ter acontecido, que levou aquela pessoa a cometer tal fato, percebe-se que ela estava com depressão, com ansiedade, com algum tipo de transtorno. Qual a relação entre a depressão e o suicídio? Bom, tristeza é algo normal que todos nós sentimos. Nós, quando perdemos alguém querido, um sonho, nós vamos ficar tristes. É aquele momento de luto que todo mundo vive? Isso, trabalho de luto. Certo. Imagina que nós temos uma estrutura para nós caminharmos. E ela está completa. De repente nós perdemos um pedaço dessa estrutura. No primeiro momento nós vamos nos sentir desequilibrados, não vamos querer nos movimentar, achar que não é possível, até que nós
façamos o trabalho de luto e consigamos viver apesar da falta. No caso, é importante o luto, então, que a pessoa vivencie esse luto, né? Isso. O problema é quando esse luto fica patológico, quando essa tristeza fica patológica, que é o que nós chamamos de melancolia. No luto normal, quando perdemos algo ou alguém importante, o mundo fica sem graça. Nós queremos nos isolar, nos fechar por um tempo, né? Depois vai passando, né? Isso, porque aí vamos conseguindo lidar com a vida novamente. Na melancolia, o que fica sem sentido e sem graça é a própria pessoa. As pessoas deprimidas são muito exigentes, críticas, se julgam muito. E elas podem ter um sentimento de culpa, se sentirem muito culpadas. Isso depende muito da história de vida. Dizem, Adriana, que essa questão da depressão, que as pessoas percebem uma tristeza contínua e profunda por mais de 2 semanas, deve ser investigado, é isso, né? Então, isso é individual também, não é? Cada pessoa lida com a perda de uma maneira, de acordo com a sua história de vida, como que ela sente as perdas. O que é preciso notar é se essa tristeza vai ficando patológica, afastando a pessoa da vida, paralisando a sua vida. Agora, o suicídio e a depressão, ela está muito ligada, né? Sim, porque a pessoa deprimida, ela se julga muito. Por exemplo, uma pessoa que tenha sofrido quando criança um abandono, não tenha sido amada da maneira que gostaria, ela pode se sentir culpada de que ela não é merecedora, então, desse amor, de coisas boas. Então, a pessoa pode ir se afastando da vida, se desapegando da vida e, num ato desesperado, procurar o suicídio. Por que a família ou as pessoas próximas demoram muito ou demoram tanto, muitas vezes nem percebem que a pessoa está nesse momento pré-suicídio? Olha, é difícil, porque o suicídio, ele é um ato agressivo. As pessoas muitas vezes se sentem até agredidas e não querem acreditar que aquela pessoa tão próxima vai tentar algo assim, não é? E também nós temos uma dificuldade em lidar com as emoções. Sim. E quando há uma percepção de algum indício, se a pessoa tentou ou tem ameaçado de maneira ou velada ou abertamente, é importante que a família acolha, em vez de ter aquela repreensão. Faz o que você acha melhor, faz mesmo, já que está ruim. Isso vai a uma válvula de escape para que a pessoa faça mesmo, né? Isso, porque a família às vezes pensa, fulano está chamando atenção. Mesmo que esteja, por que essa pessoa precisa chamar atenção? Há alguma falta, né? O que acontece com essa pessoa? O que ela está querendo dizer? Que dor é essa que precisa ser ouvida e cuidada? Tem um ponto muito importante que hoje a gente tem visto e ouvido também, o crescimento do número de jovens que têm praticado suicídio. Qual que é essa relação? Tem algum motivo, alguma pesquisa que aborde esse tema, que mostre pelo menos os principais motivos por que isso está acontecendo? Hoje já é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então é um assunto mesmo que nós precisamos conversar. Sim. A adolescência, a palavra adolescência, há de para frente, dolecer, crescer com dor. Então a adolescência já é um momento delicado de transformações e de muitas dores, perdas. É um momento que o adolescente pode ficar muito triste, inclusive deprimido. E hoje nós vivemos a questão da tecnologia também. Sim. O mundo virtual
Facebook, Instagram. Se você posta uma foto e tem muitas curtidas, você existe. Se não, você passa a não existir. E isso para o adolescente é muito sofrido. E tem aquela questão também, né, que hoje é muito mais virtual, mais WhatsApp, Instagram, Facebook, até dentro de casa, né, os pais não conversam. Até a gente vê muito na internet, vamos ter menos, ser menos online e mais abraço e beijo. Está faltando esse contato também, né? Hoje as crianças e os adolescentes, eles ficam mergulhados no mundo virtual. Os pais também estão mergulhados no mundo virtual. Sim. E eles não têm contato humano e então não aprendem a lidar com as próprias emoções. No caso, no dia a dia, como que a gente pode lidar com isso dentro de casa e qual é a prevenção, além de falar abertamente dos riscos que isso pode trazer, como que a gente pode prevenir no dia a dia aí, essa questão do suicídio? Então, essas campanhas são importantes, não é? Trazer informações. Tem pessoas que sofrem e não sabem que é possível buscar tratamento. Os pais precisam ficar atentos à escola, porque normalmente a pessoa ela vai dando sinais. Vai, né? Ou ela fala, ou ela se isola. Então é preciso que nós possamos olhar para nós mesmos e para o outro. Isso às vezes não é fácil. Por isso, importante falarmos do tema, abordarmos aí sempre essa questão e tá aí a importância também do Setembro Amarelo, um mês para que as pessoas reflitam, não só nesse mês, né, no dia a dia, mas para que chame a atenção, né, Adriana? E todos conversem mais com os filhos, tentem observar o que está acontecendo de errado para que a gente tente mudar esse cenário, né? E se preciso for, buscar ajuda especializada. No caso, psicólogo, muito importante nesse aspecto, né? Alguma mudança de comportamento. Aliás, o psicólogo a gente sabe que é muito importante que as pessoas façam terapia, que tenham acompanhamento, não só quando está precisando, mas sempre, né? Isso. A hora de consertar o telhado é quando o tempo está bom. É verdade. Adriana, obrigado por nos receber aqui hoje. Boa tarde. Eu que agradeço a presença de vocês.